Graça, misericórdia e paz, bom dia pessoal, hoje dia 16, terça-feira, 7 horas da manhã e nós estamos no nosso segundo episódio do Café e Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre fofoca. Eu tenho certeza que você tem uma colega fofoqueira. Marca ela, não pode não, marca não precisa de marcar, não marca ela, mas você já sabe. Que fofoca, eu sei que você tem uma colega fofoqueira. E vou te contar uma coisa, se você tem, 10 amigas e nenhuma delas é fofoqueira, muito bem, seu grupo tá muito legal, mas sempre vai ter uma fofoqueira no meio. Se nenhuma é fofoqueira, você é fofoqueira, hein? Será? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Esse é um assunto delicado e que às vezes a gente fica sem graça de falar com a pessoa. Ah, sua fofoqueira, a gente não vai falar isso, mas a gente tem que tomar algumas precauções. Eu gostaria de ler Provérbios, capítulo de número 20, versículo 19. Aqui, ó. Provérbios, capítulo 20, versículo 19, diz assim: quem vive contando casos não guarda o segredo. Por isso, evite quem fala demais. Olha, uma coisa é fato. Se uma pessoa fala de todo mundo para você, ela fala de você para todo mundo. Se uma pessoa fala de outras pessoas para você, contigo não será diferente. Se ela fala mal de outras pessoas para você, ela vai falar mal de você para outras pessoas. Olha o versículo, ó. Quem vive contando casos. Ah, mas você sabe fulano, mas você sabe ciclano, você sabe que fulano fez isso, não sei o quê. Quando é crente é pior, porque depois que ele resume, depois que ele fez a fofoca, depois que ele já julgou no ventilador, ele fala assim: eu tô falando, mas é pra gente orar. Ou senão ela fala assim: mas quem sou eu pra julgar? Depois já fez a fofoca inteira. É muito cara de pau. Tem gente que é cara de pau. E aí a Bíblia diz: quem vive contando casos não guarda segredo. Por que ela não guarda segredo? Porque ela fala, ela não tem freio. E ela acaba falando que não devia. E o que a Bíblia fala? Por isso, evite quem fala demais. Infelizmente, a instrução bíblica é para a gente evitar esse tipo de gente. Você sabe de onde que veio aquele ditar, fulano é uma cobra? Por que fulano é uma cobra? Porque ela destila veneno nas palavras. Uma pessoa fofoqueira, ela traz muitos prejuízos, muitos danos. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Todo dia de manhã, viu, Samuel? Tem um exemplo bíblico daquilo que eu tô falando. E o exemplo é horrível, né, gente? E o exemplo bíblico, eu vou dar de Doeg. Doeg foi um delator. Davi estava fugindo do rei Saul, que era seu sogro. Ele não quis ir contra o seu sogro, deixou que o Senhor repreendesse. E ele fugindo, ele chega num agrupamento de sacerdotes, ele pega a espada de Golias que estava lá, ele come dos pães da propiciação e foge. Saul estava no encalço dele, e aí Saul chega nesse agrupamento, em Nob, se eu não me engano, e aí ele pergunta para o sacerdote de Davi e tal, e esse sacerdote Doeg cismou de falar que os outros mais de 100 sacerdotes, eu acho que 185 sacerdotes, estavam dando guarita para ele. Ele fez uma fofoca, falou que não devia, e nem de fato era verdade. E acabou que o rei Saul mandou exterminar todos os sacerdotes, matar todos. O exército falou: a gente não vai matar um sacerdote por causa disso. E aí o rei ordenou que o próprio delator, o próprio fofoqueiro, matasse todos os sacerdotes, mulheres, crianças e todos os homens. Então, eu quero te mostrar o seguinte, que às vezes uma fofoquinha, uma coisa que a gente não põe maldade. Eu falei isso. Por que você falou isso? Às vezes a gente precisa de lembrar que existem 3 peneiras. Primeiro, é verdade isso? Será que de fato isso aconteceu? É verdade. A segunda coisa, é bondoso isso? Isso vai gerar valor para outra pessoa que escuta? Em terceiro lugar, primeiro, vou falar de novo. Primeiro, é verdade, você tem certeza, você assina embaixo. Segundo, é bondoso, vai edificar. E terceiro, tem necessidade? Essa pessoa precisa de ouvir isso, que de fato ele está ouvindo? E aí o fofoqueiro não passa por esse crivo, por essa peneira e acaba falando que não deve. Olha lá, versículo 19. Vive contando casos. Ele fala demais. E tem um ditado que fala assim: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Eu não sei o que significa isso. Tem gente que fala que quem fala demais
ele morre, é enterrado debaixo de 7 palmos. E quando o cavalo vai comer, ele dá de cara com essa pessoa. Então essa pessoa, o fofoqueiro, ele vai dar bom dia, cavalo. Mas voltando, essa pessoa ela não pode, esse fofoqueiro, ele vai ter o hábito de não passar por essas 3 peneiras. Ele vai acabar falando que não deve. Eu vou te dar um outro exemplo, além desse que eu dei de Doeg. Eu vou te dar um exemplo positivo de uma pessoa que poderia fazer uma fofoca, mas abriu mão dessa fofoca por um bem maior. Olha, essa história de José é complicada. José e Maria, uma mulher aparecendo grávida e ele coçando a cabeça. Imagina, você, se a sua esposa aparece grávida, fala assim, amor, você tá grávida, mas a gente não se relacionou. E ela fala, é do Espírito Santo. E aí, José não teve uma confirmação literal. Na verdade, ele teve um sonho. Ele sonhou que um anjo falou com ele que era do Espírito Santo. Ele ficou entre esse sonho e a revelação de Maria. A Bíblia diz que ele decidiu deixá-la secretamente. Ele poderia falar para os 4 cantos, mas ele preferiu guardar a língua. Eu vou te dar um outro exemplo de Davi. Eu já estava falando de Davi e de Saul. Teve uma vez que Saul morreu. Lembra que ele fugiu, aquela pitonisa de Endor, o que ia acontecer? Ele acabou se matando porque ele seria morto. O que Davi decidiu? Não vamos espalhar que o rei morreu. Vamos deixar o negócio fluir, bem fluido mesmo, bem natural, o povo vai ficar sabendo. E a gente não vai sair contando, o rei Saul morreu, o rei Saul morreu. Então, nem se for verdade, não precisa de contar. Então, é aquelas 3 peneiras. Verdade, bondade e necessidade. Às vezes é verdade, mas não significa que é verdade que você tem que contar. O fofoqueiro, ele não consegue fechar os lábios. Ele quer falar para todo mundo. E agora eu quero falar contigo, com você, uma coisa que é principal desse tema. Olha só, se você convive com uma pessoa fofoqueira, ela pode estragar seu casamento. Ela pode comentar, eu vi Ulisses lá conversando com tal pessoa. E ela pode colocar uma pulga atrás da orelha da minha esposa. É que aconteceu isso e isso lá na igreja. Eu vi o pastor falando tal coisa. E ela passou de relance, ouviu uma coisa fora de contexto e acabou passando isso para frente. E isso pode acabar com o ministério. Então, toda fofoca é danosa. Ainda que a gente pensa que, não vai dar nada. Eu falei coisa que não tem nada a ver. A gente pode descredibilizar uma pessoa, pode tirar o crédito. Aquela pessoa que era amada, que era benquista, agora os outros ficam pé atrás. Será que fulano de fato é assim? Por quê? Por causa de uma fofoca. A fofoca destrói lares. A fofoca destrói casamentos. Às vezes, um abençoado, não vou usar outro termo não, porque a gente é crente, né? Então a gente tem que usar esses termos bem certinhos. Um abençoado coloca uma pulga atrás da orelha e fala assim, mas será que essa esposa está grávida? Mas será que o filho é seu? Já era. É uma pulga atrás da orelha. E ele vai e faz uma fofoca. Porque um dia eu vi ela conversando com tal pessoa. Já era. Acabou o casamento. Acabou o relacionamento. Acaba com tudo. Então, se você é o fofoqueiro da história, cerra os seus lábios, fecha sua boca e não faça fofoca. Agora, se você não é fofoqueiro, mas tem uma amiga que é linguaruda, evita essa amizade. Essa amizade vai te trazer prejuízo. Então, no café da manhã de hoje, agora são 7h12. 7h10 mais ou menos. 7h12. Eu quero te falar o seguinte. Você está levantando, você está indo trabalhar, você vai se envolver com muita gente. Percebeu que é fofoqueira? Não conta nada perto dela. Evita se relacionar. Enquanto menos você contar, melhor vai ser para você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque isso já é o conteúdo de amanhã. Amanhã, quarta-feira, eu vou falar um pouco sobre isso. Sobre essa questão de contar os seus segredos. E se você quiser continuar aprendendo com a gente, já me segue aqui. Já deixa o seu like, já deixa o seu comentário. E que Deus abençoe sua vida abundantemente. Valeu!